Jai Gurudev a todos, bem-vindos de volta. Então, hoje está um dia muito frio aqui e na verdade parece que o inverno não quer deixar-nos, mas depois também há dias que são bonitos e também é bom para as plantas. Então, como há darshan mais logo, vou passar rapidamente para as perguntas. Pergunta: Jai Gurudev, há alguma forma de virmos a ser capazes de percepcionar a alma, visivelmente ou energeticamente, com os nossos processos e ferramentas científicos mundanos? Para ver a alma, sabem, quando falamos em ver a alma, estamos a falar de algo que é etérico, não? Que não é visível através destes olhos humanos. Aqueles que foram abençoados com a visão divina, claro, eles poderiam ver a alma. Mas quantas pessoas é que tiveram essa experiência? Então, em primeiro lugar, têm de compreender que os vossos olhos físicos são vinculados pela limitação, porque os vossos olhos físicos são materiais. Então, algo que é material verá apenas a realidade material. Então, não pode ver algo que está para além. Mesma coisa quando falamos dos chakras no interior do corpo ou do próprio corpo etérico. Não é quando cortam e abrem o corpo que vão ver que estão lá os sítios dos chakras. É, não está no reino físico, está no reino espiritual. Então, uma vez que tenham alcançado isso, esse nível de espiritualidade, então sim, a alma torna-se visível também. Então, é a transformação dos olhos em si mesmos de olhos materiais para olhos divinos, a forma como percepcionam isso. E há muitas pessoas que alcançaram este nível de realização. E claro, dádivas foram-lhes dadas que pudessem percepcionar outros reinos ou outras realidades das coisas. Por exemplo, quando vêm para o darshan, ou quando estão a receber darshan, o que é percepcionado é o vosso próprio Atma. Quando eu olho para o vosso próprio Atma. Para mim isso é claro, eu posso vê-lo. Claro que o vejo não com os olhos físicos, vejo com os olhos divinos. Então, da mesma forma, quando crescem na espiritualidade, isso torna-se uma coisa real. E então podem começar a ver coisas que não são visíveis através dos olhos materiais ou da forma material de ver as coisas, através da própria mentalidade. Pergunta: Guruji, eu tenho uma mulher. Eu tenho uma mulher. Isso é bom, não és como Dashrat, que tem três mulheres e tenho tido um tempo difícil em mantê-la feliz por 15 anos, Haribol. Ainda assim, o Senhor, em algumas encarnações, tem muitas mulheres. O Senhor é o Senhor, sabes? Claro, Krishna teve 16.008 mulheres, sabes? Então, podes explicar porque é que ele faz isto e o que é que ele está a tentar ensinar-nos? Bem, posso assegurar-te que ele não está a ensinar-te a ter 16.008 mulheres, porque uma nem sequer consegues lidar. Não sei como é que conseguirias lidar com 16.008. Então, continua com a tua pergunta. Também, pode ele dar-nos algum conselho em como ele manteve tantas mulheres felizes durante todo o tempo? Tens que ver uma coisa. Quando Krishna, primeiro vou dizer-vos, quando Krishna teve 16.000 mulheres, ele subdividiu-se a si mesmo em 16.000. Cada mulher tinha o seu próprio palácio e cada mulher tinha o seu próprio Krishna com ela. Então, claro, quando cada uma tem Krishna com ela, o seu Krishna pessoal com ela, elas podem ser felizes.
E tenho a certeza que a forma como as manteve felizes foi mantendo-se silencioso, sorrindo e entretê-las, tal como tens feito durante 15 anos. Então. Estou-me a rir. Então, mas uma coisa é que, veem, Krishna tem que ver, ele é o próprio Senhor Supremo. Quando ele era novo, ele levou Govardhana. E levaste Govardhana quando eras novo? Não, não o fizeste. Então, não se comparem a vocês mesmos com Krishna em primeiro lugar. Tenham em conta que ele é o Senhor, próprio Senhor Supremo que se manifestou, e para ele não há limitação nas coisas. Mesmo que houvesse 10.000 ou 100.000, ele ter-se manifestado a si mesmo, porque ele é o residente de cada um e desde o interior ele manifesta-se a si mesmo de forma igual. E uma outra coisa, veem, estas mulheres de Krishna, o seu único objetivo era servir a Krishna, para o prazer de Krishna, para a felicidade de Krishna. Claro que por causa disso, Krishna também está lá com elas. Elas estão totalmente absorvidas com ele, na sua relação com ele. Então, para mim, quando eu estou a falar destas mulheres são grandes yogis de muitas vidas, fizeram grande penitência durante milhares de vidas, que tinham apenas um objetivo, que era entreter esse carinho com ele. Sabem? Então, era por isso que Krishna realizou o seu desejo também. Enquanto que aqueles cuja mente está totalmente absorvida no mundo, que está a correr em realizar um desejo após o outro, elas não são livres. Por muito que uma pessoa realize um desejo, vai haver um outro desejo. E no Bhagavad Gita, na verdade, capítulo 2, verso 70, podem ver isso. Onde Bhagavan disse, tal como os sábios cuja mente está totalmente absorvida em mim, sabem? É que a sua mente está totalmente absorvida em mim, eles não são perturbados por nada em redor. Então, tal como os rios fluem para o oceano, mas o oceano não é perturbado por nada. Então aqui ele dava-vos um estado da própria mente, de um ser realizado, um estado onde uma pessoa não está a correr atrás de realizar desejos, mas está totalmente satisfeito com essa paz no seu interior. Como ele disse, aqueles cuja mente está assim, eles alcançam essa paz, eles estão em paz com tudo, mas não são perturbados como hoje em dia, quando olham para as pessoas, elas estão totalmente perturbadas com tudo à sua volta. Então, realizar um desejo, quando olham para o mundo material hoje em dia, é uma realidade consumista, é uma realidade de produção em massa, é uma realidade que está em constante necessidade de cumprir as necessidades de outros, sabem? Então as pessoas, quando olhamos para como o mundo está a funcionar, veem como as pessoas estão. Quando caminham nas ruas, elas estão em paz? Não, elas não estão em paz, porque estão constantemente em busca, à procura, a pensar como é que eu serei feliz, o que é que me irá fazer feliz para elas, será uma coisa que as vai fazer feliz. Elas não encontram esta felicidade por se associarem com uma pessoa santa ou por se associarem, irem encontrarem a espiritualidade, elas procuram por algo no exterior disso. Então, durante milhares de vidas fizeram as mesmas coisas, pensando que este mundo lhes vai dar felicidade. E ainda assim, veem, essa realidade consumista do exterior
não traz paz a ninguém. Traz apenas mais desejo. Um desejo nunca é cumprido. Vêm, têm um smartphone agora e em apenas algumas semanas eles vão criam, digamos, o smartphone 10 ou não sei, o que seja, e o próximo smartphone será 11 em apenas alguns meses. Então, constantemente, o mundo material está a trabalhar para realizar um entusiasmo no interior da mente humana, para realizar uma certa novo desejo. Então veem, um desejo leva a centenas e milhares de desejos. Uma pessoa nunca fica livre sobre isso. Então, para os sábios, que estão na forma das mulheres de Krishna, eles estão totalmente satisfeitos. Para eles, como Krishna disse no Bhagavad em si mesmo, canto 11, capítulo 12, verso 12, em si mesmo, ele disse: aqueles sábios cuja mente está totalmente absorvida em mim, não estão conscientes do seu nome e da sua forma. Aqui, mais uma vez, ele se refere à água, a entrar no oceano. O oceano permanece imperturbado. Então ele disse: aqueles que estão vinculados por mim em intimidade alcançam a paz. Eles não estão conscientes do corpo, não estão conscientes da sua presença ou pelo futuro. É colocado de uma forma tão bela aqui, aqueles que estão vinculados em intimidade comigo. Não é apenas uma relação, muito bem, eu acredito em Deus e é assim, é isso. Não, mas esse vínculo em si mesmo cria o desapego da realidade exterior e então apegam-se a uma realidade divina, a uma realidade suprema em si mesma, que está para além do conceito dos consumidores, do conceito de realizarem o desejo no exterior, porque o desejo no exterior nunca irá realizar até que saibam quem são. Podem ser felizes com a vossa mulher, parecerem felizes com a sua mulher. Bem, na tua pergunta tu dizes que nunca foste capaz de realizar, de a tornar feliz, mas nunca serás capaz de a tornar uma outra pessoa feliz. Uma outra coisa é que podem apenas tornar-se a vocês mesmos felizes. Cada um pode apenas ser feliz por si mesmo, sabem? Então, quando estamos a falar de alguém no mundo, no nível material, é assim. Dizemos sempre, sou feliz por causa daquela pessoa, ou sou feliz se tiver isto, ou se tiver, sou feliz se tiver aquilo, ou sou feliz, sabem, quero tornar aquela pessoa feliz. Se essa pessoa estiver miserável, podem tentar milhares de vidas, podem tentar centenas de vidas para cumprir todos os desejos dessa pessoa. Essa pessoa nunca será feliz, nunca ficará satisfeita, porque essa pessoa em si mesma não está feliz, não está satisfeita com ela mesma, em primeiro lugar. Não compreende nada. Estas pessoas, quando olham para outras pessoas a serem felizes, elas perguntam-se a si mesmas: como é que tu podes ser feliz quando eu estou num tal estado? Então veem claramente que o realizar o desejo de outros não traz nada. Podem continuar a cumpri-los. Sabem, algumas pessoas têm muita riqueza, podem atirar essa riqueza para outros e dizer sim, ser feliz com isso. São realmente felizes por causa disso? Não, eles são felizes porque estão a realizar-vos a necessidade deles no exterior. Uma vez que isso seja cumprido, elas vão continuar infelizes. Então, sabem, na vida de Mirabai, há este instante muito belo. Mirabai queria, sabem, a sua mente estava sempre em Krishna, mas quando, quando ela estava a viver no seu palácio, ela era uma princesa, sabem, ela era casada com um príncipe e, e para ela tinha que estar lá, tinha que estar aqui. Então, ao estar no palácio, ela tinha tudo. E depois ela tinha o seu guru, que era Ravidas. Então, Ravidas era um sapateiro. Ele remendava sapatos como forma de vida.
E essa era a sua vida simples e ele estava feliz com isso. Então, as pessoas começaram a falar, as pessoas começaram a criar mexericos ao redor e a dizerem: olhem para o guru de Mira, ela vive num palácio luxuoso, mas o seu guru é um pobre, é um pedinte, um mendigo, é uma pessoa simples, até mesmo de uma casta inferior, uma pessoa de uma casta inferior, era assim que se referiam a ele. Então, um dia, Mira ouviu falar disso e disse e começou a pensar: o meu guru, por que é que ele haveria de ser tão pobre assim? Deixa-me ir e ajudá-lo. E então assim ela foi ao seu tesouro e pegou num diamante com ela e trouxe-o a Ravidas. Então ela curvou-se perante Ravidas e ofereceu o diamante a Ravidas e disse: Guru Maharaj, eu não gostaria que tu trabalhasses dessa forma. Tu pareces tão, como dizer, pobre e, e num estado terrível, tão terrível. Eu gostaria de aliviar a tua tristeza dessa forma. E claro, o Guru Ravidas não se importava muito com isso e nem sequer escutou, mas Mira começou a forçar-se a si mesma no seu Guru e disse: devias tomá-lo. E ele disse: não, eu não o quero, eu não o quero. E ele continuamente recusou esse diamante. Então, ele, Mirabai, finalmente disse: muito bem, queres ou não o queiras ou não o queiras, eu vou deixá-lo aqui, faz o que quiseres. Então ela pegou e colocou, escondeu na sua cabana, no telhado, e por isso simplesmente foi embora. Então isso não incomodou Ravidas de todo. Depois de alguns meses, Mirabai voltou de novo para receber darshan do seu Guru Maharaj e viu que ele ainda continuava o mesmo. Nada tinha mudado, ele ainda era muito pobre e ainda remendava os sapatos e ainda fazia o seu trabalho. Ele disse: por que é que ainda estás assim? Então o Guru Maharaj disse: eu sou feliz, sabes? Eu sou feliz a remendar sapatos, eu sou feliz a fazer o que estou a fazer. Então ele disse-lhe: por favor, leva o teu diamante contigo, quando voltares, leva o teu diamante, porque isso não tem utilidade para mim. Então Mirabai olhou para o telhado e encontrou o diamante de novo. E depois o santo disse: olha, eu tenho um tesouro maior que este, e esse tesouro cumpre todos os meus desejos. Eu não tenho qualquer desejo para nada que esteja no exterior, no mundo exterior. O meu único desejo, sabes, é o nome do próprio Senhor. E eu encontro essa enorme felicidade, essa enorme alegria no nome do próprio Senhor. Então, nesse momento, a Mirabai tomou consciência da grandeza, da grandiosidade, da verdadeira paz, da verdadeira felicidade que é encontrada apenas no nome de Deus. Então, curvando-se perante Ravidas, ela regressou com essa realização, com essa consciência de que este mundo nunca irá cumprir ou realizar a felicidade de alguém. Podem ter milhares, podem ter trilhões, mas a avareza irá sempre saltar à vossa mente para terem mais e mais. Isso nunca vai deixar-vos em paz. O momento em que largarem essa avareza de realizarem essa avareza de tornar uma outra pessoa feliz, pensando que eu vou ser feliz se eles forem felizes, no momento em que largarem isso, essas ideias no interior da vossa mente, a felicidade vai instalar-se a si mesma no vosso interior. De outra forma, estarão sempre a pensar
a correrem atrás de cumprirem mais um desejo para tornar essa pessoa feliz, quando essa pessoa, como dizer, é a fonte da infelicidade em si mesma. Não podem. Primeiro, essa pessoa tem que encontrar a felicidade em si mesma. A tua mulher devia compreender o que é que ela quer da vida. E isto é um caminho individual, veem. Não é. Podem apoiar-se uns aos outros, mas o vosso caminho espiritual, o vosso caminho da felicidade, a vossa escolha de serem felizes, depende inteiramente de vocês mesmos. Mais ninguém pode fazer isso por vós. No Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 28, o Bhagavan disse que o yogi ou o devoto cuja mente está livre de pecado, sabem, facilmente alcança a bem-aventurança de Brahman. Então aqui podemos ver também esse próprio verso em si mesmo, como Bhagavan está a dizer, para se ser livre, o que é que tem que ser livre? Para ser feliz verdadeiramente, uma pessoa tem que estar livre dessa pressão. Veem, quando são felizes, não há pressão sobre vós. Mas quando não são felizes, há sempre uma pressão sobre os vossos ombros. Sabem, que vos pressiona para baixo. Aqui Bhagavan disse, isto são todos os pecados que acumularam no interior da vossa mente, pensando que, sim, eu quero isto para ser feliz, quero aquilo para ser feliz, aquela pessoa tem que me ajudar a ser feliz. Então nunca serão felizes. Então estarão sempre dependentes de coisas do exterior. Mas livres disso, uma pessoa alcança a verdadeira felicidade. Então, dessa forma, veem, enquanto disseste que há 15 anos que estás a tentar, mesmo centenas e milhares de vidas, podes continuar a tentar, nunca serás capaz de tornar uma outra pessoa, ou seja, a tua mulher ou quem quer que seja, feliz. A melhor forma é deixá-los ser como são e ser feliz tu mesmo. Sabes, quanto mais tu fores feliz, mais essa felicidade tornar-se-á contagiosa e irá começar a cair a recair sobre a tua mulher também. E talvez na vida, pela associação contigo, ela comece a ser feliz. Então, primeiro, ser feliz tu mesmo. Pergunta: Guruji, tu referiste a importância da amizade, mas especialmente com devotos, eu sinto que o meu compromisso para com a amizade depende muito de como é que eles estão ao teu lado e ao lado dos teus ensinamentos. Se eles divergirem de ti, eu sinto menos conectado com eles. Isto é uma atitude errada de se ter? Bem, se eles se desviaram do caminho, então é melhor manterem-se afastados deles. Então não são vossos amigos, são apenas fingidores que sempre fingiram, sabem? Então, nesse contexto, a associação é muito importante. Quando uma pessoa se está a afogar, sabem, é dito que quando veem alguém a afogar-se, não devem dar a vossa mão a essa pessoa. Encontrem um pau à volta, ao redor, ou uma corda, entreguem isso a essa pessoa que se está a afogar. Porque se essa pessoa está a afogar, ao darem-lhes a vossa mão, ela vai puxar-vos também para esse mesmo estado. Então vocês mesmos irão perderem-se nisso. É o mesmo conceito, vem, se alguém se desviou do caminho, ou caiu do caminho, a melhor forma é terminar todos os contactos com essa pessoa, porque essa pessoa está a afogar-se a si mesma na ilusão, no delírio e na própria maia. Então, por que é que haveriam de entreter o delírio de uma tal pessoa? Porque na maior parte das vezes, quando alguém cai do caminho, veem, é devido ao seu equívoco das coisas. E esse equívoco das coisas também, eles gostariam de entreter esse equívoco,
por desviarem outras pessoas também para fora do caminho. Então a melhor forma é, é manterem-se afastados completamente de tais ditos amigos, porque se eles compreendessem verdadeiramente a palavra, o que significa ser um amigo, eles teriam um verdadeiro profundo, uma compreensão do seu caminho espiritual e do caminho em si mesmo. Então eles não compreenderam nada. Como disse, a sua mente está totalmente saturada de disparates e a mente está totalmente absorvida no seu equívoco das coisas. Então, para evitar isso, deixem-nos. Talvez eles precisem de dar uma volta, como o filho pródigo na Bíblia. E então, até que um dia tomem consciência e que Deus lhes colocou num caminho e que esse é o seu caminho. E são muito bem-vindos para voltarem. Até que isso aconteça, a melhor forma é manterem-se afastados de tais pessoas. Então, pergunta, Guruji, tu falaste sobre como o Shankaracharya e o Buda ensinaram aquilo que era necessário para o seu tempo, mas há acharyas de diferentes sampradayas Vaishnava que discordam e discutem umas com as outras. Como é que podem acharyas Vaishnava chegarem a conclusões diferentes, apesar de usarem as mesmas escrituras? Muito bem, eu não gosto propriamente desta pergunta, mas como perguntaste, veem, há muitas formas de ver a mesma verdade. Os Vaishnavas, os acharyas Vaishnavas, cada um está a percepcionar a verdade de um ângulo diferente. E claro, muitas vezes, muito frequentemente, porque são académicos, gostam de usar palavras e gostam de argumentar sobre palavras. Se analisarem a sua conversa, ambos estão a dizer a mesma coisa, sabem? Mas eles colocam-no em conceitos diferentes, colocam-no, sabem, cada um luta pelo seu próprio conceito das coisas e querem que todos sigam os seus próprios conceitos das coisas. E esta é a tristeza disso, porque se vêem isso claramente, alguns discutem que Rama é a realidade suprema de Deus, outros dizem que Krishna é a realidade suprema de Deus, outros dizem que Narayana é a suprema realidade de Deus. Depende em que parte da Índia estão e cada um irá dizer-vos isso. Se forem a Ayodhya, dizem que a Ayodhya é a realidade suprema de Deus, são Vaishnavas. Se forem a Vrindavan, dizem que Krishna é a realidade suprema de Deus, eles são Vaishnavas. Se forem ao sul da Índia, eles dizem que não, Narayana é a realidade suprema de Deus e são Vaishnavas. Então vêm, todos os três são Vaishnavas. Mas o conceito de Vaishnavismo difere de acordo com a sua região, difere de acordo com a sua compreensão. E claro, quando os colocam todos juntos, um do norte irá falar de uma forma nórdica de ver isto de acordo com a sua cultura. Se colocarem um no sul, alguém no sul onde mantiveram a tradição e que estão enriquecidos na própria tradição védica, eles vão falar a partir da própria tradição do sul. Então, o discutir sobre isso não os traz a lado nenhum, traz apenas a uma colisão entre sampradayas. Então, esta sampradaya, vou dizer, eu sou melhor devido ao meu, porque o meu acharya fundador deu este ensinamento e os outros vão dizer a mesma coisa. Claro que eles têm que honrar o ensinamento da sua sampradaya fundadora, do acharya fundador que deu, mas não esquecendo que ambos e todos, se são acharyas da mesma tradição, da tradição Vaishnava, não se deveria esquecer que estão a falar da mesma personalidade suprema, não estamos a falar de uma personalidade diferente de Deus. Ele pode adotar formas diferentes, pode adotar nomes diferentes, ele pode fazer lilas diferentes, mas ele permaneceu um e o mesmo. Ele permanece um e o mesmo. Então, claro, o conceito de filosofias diferentes muda, mas nós estamos a falar
do mesmo próprio Senhor Supremo. Então, discutir sobre palavras e tentar compreender, isto é assim ou isto é daquela forma, não vai trazer nenhumas mudanças na vossa relação com Deus, para com Deus. Sabem, aqueles que continuamente observam as coisas no interior da sua mente, nunca estão livres, porque estão tanto em contemplar as suas próprias ideias, quando é que vão ter tempo para construir uma relação com Deus? Sabem? Eles não o fazem, eles falham nisso, perdem isso. E estas pessoas pensam muitas vezes que são super grandiosas, porque estão a argumentar por causa dos argumentos, eles pensam que são fantásticas, pensam que são grandes devotos em si mesmos, que nunca irão, que não irão, que estão totalmente libertos. Mas não, eles estão apenas a entreter a seu próprio delírio e que não tomam consciência disso. Não tomam consciência de que por discutirem sobre isso, que não mudam o Senhor. Bem, Chaitanya Mahaprabhu, quando havia uma discussão, ele mantinha-se em silêncio, ele não dizia nada. Apenas quando lhe era perguntado mais tarde o que é que pensas sobre isso, então ele explicava-se a si mesmo. Então ele não saltava e lutava. Este é o meu argumento, isto é assim. Não, ele apenas explicava o seu ponto de vista e dava uma certa relevância a certas coisas e dessa forma cada acharya vão ver que cada santo, os santos têm esta qualidade neles, eles mantêm-se em silêncio, porque na discussão eles sabem que não vai levar a lado nenhum. Porque veem, quando estão numa discussão, ninguém está pronto a escutar ninguém. Em primeiro lugar, numa discussão, uma pessoa tem que aprender a escutar alguém, o seu ponto de vista e respeitar esse ponto de vista. Então, sim, podem discutir sobre isso. Então, a discussão, o discutir, não significa que eu esteja aqui para refutar a tua ideia, a tua compreensão ou a tua forma de ver as coisas. Tem que ser a minha forma unicamente, porque a minha forma é a melhor forma. Muitas vezes vem a isso. Muitas pessoas, elas têm isso ancorado no seu interior de uma forma tão forte que o seu orgulho espiritual é tão grande que se esquecem para quem é que estão a trabalhar. Esquecem sobre, como dizer, o seu relacionamento para com Deus em si mesmo. Então, não é que a discussão não seja possível, é importante discutir ou debater, porque o debate traz uma certa compreensão. Mas para ter uma compreensão tem que aprender a escutar em primeiro lugar. É por isso que vão ver que cada acharya vai falar de formas diferentes, porque pessoas diferentes também compreendem de acordo com a sua própria forma, ou de acordo com o seu próprio nível. Então, se virem que diferentes acharyas no próprio Vaishnavismo vão dizer coisas diferentes, mas têm que ver que eles estão a dizê-lo para as suas pessoas. Os seus ensinamentos não deveriam ser para vós. Se estiverem a seguir o vosso acharya, deveriam conhecer sobre o acharya, sobre os ensinamentos do vosso acharya. E isto é muito importante. Se conhecerem os ensinamentos do vosso acharya em si mesmo, do vosso guru em si mesmo, do vosso próprio guru, então essa é a coisa mais importante. Há uma história muito bela que fala sobre isto, é sobre um espadachim. Então, um espadachim, um espadeiro. Havia este espadeiro que fazia espadas muito maravilhosas e fortes. E ele era tão bem conhecido ao redor que as pessoas lhe prestavam um grande respeito pelas suas competências, pela sua capacidade. Onde quer que ele fosse, as pessoas louvavam-no e diziam-lhe quão maravilhoso é o teu acabamento. Então havia um rei, e esse rei queria
ter uma espada feita de uma forma maravilhosa. Ele tinha essa ideia de ter a melhor de todas as espadas que alguma vez tivesse existido. Então ele convidou o espadeiro ao seu palácio e ele estava tão deleitado em dar-lhe as boas-vindas, estava tão feliz em dar-lhe as boas-vindas, que ele disse ao espadeiro: eu dar-te-ei imenso ouro, o que quer que seja que tu queiras, apenas nomeia e eu pagar-te-ei. Então este simples espadeiro, ele disse: primeiro deixa-me fazer o meu trabalho. Então ele pediu as coisas para fazer o seu trabalho, para fazer a espada, e à medida que construía a espada depois de algum tempo, quando a espada estava pronta, o rei veio para receber a espada e ao olhar para esse acabamento em si mesmo, ele estava tão impressionado, ficou tão impressionado, porque ela era única em todo o mundo e não havia ninguém que conseguisse fazer uma outra assim. Então o rei começou a louvar o mestre que tinha ensinado os espadachim. Tu deves ter um grande mestre. Por favor, diz-me. Então, o espadachim, o espadeiro, o espadachim, o espadeiro, desculpem. Então o espadeiro disse: não, eu aprendi-o pela minha própria capacidade. Vês, o meu pai era um espadeiro e eu coloquei na minha mente, desde que eu era pequeno, que isso seria também o meu trabalho e que eu daria o meu melhor, que me daria totalmente a isso, a essa capacidade, essa competência de fazer espadas. E então foi assim que eu aprendi através de livros, através de outros espadeiros e através do seu conhecimento. E sempre que eu lia um livro, eu ia sempre procurar ao ponto onde estivesse a palavra espada a ser mencionada. E se alguma vez não houvesse nada que dissesse respeito à espada nesse livro, eu nem sequer o lia, eu colocava-o de lado. E foi assim que eu me tornei, que eu cheguei a conhecer, a ter esse conhecimento sobre as espadas em si mesmas, e foi assim que eu aprendi a ser um espadeiro. Então, veem, a história, a partilha disto deve lembrar-vos que se querem tornar-se melhores, devem conhecer sobre o vosso caminho em si mesmo. Quando conhecem o que o vosso acharya vos ensina, claro que então podem partilhá-lo. E se alguma vez forem confrontados com isso, então saberão não como se defender em si mesmos, mas o que responder às pessoas. Então veem, tal como na vossa própria pergunta, veem que diferentes acharyas, diferentes acharyas Vaishnavas sabem o que é que estão a falar. Cada um deles conhece o seu próprio caminho e a sua própria compreensão das escrituras. Então, veem, todas as pessoas terão uma compreensão diferente das escrituras. Por exemplo, quando colocam alguém à vossa frente e colocam 4 pessoas ou 5 pessoas à volta delas e dizem à pessoa para descrever o que é que está a ver, então a mesma pessoa que está à vossa frente, de cada ângulo, cada um vai descrever essa pessoa de acordo com o que veem. E cada um está correto, porque é isso que veem. Sabem, eles não estão errados. Então, esse conceito de verem a mesma verdade, de verem a mesma personalidade, mas a descrição de cada uma das 5 pessoas à volta será completamente diferente. E claro, se essas 5 entrarem em discussão, claro que apenas vão ver aquilo que veem, apenas. Isso vais-me lembrar a história
dos 5 cegos com o elefante. Então 5 cegos foram trazidos a um elefante e foi-lhes pedido para descreverem o elefante, e os 5 cegos que nunca tinham visto um elefante não tinham qualquer ideia do que era um elefante. Então o primeiro que segurou na tromba disse: isto é como uma cobra. O outro segurou a perna e disse: é como uma parede. Aquele que segurava a cauda disse: é como uma corda. E aquele que segurava a orelha disse: é como um tambor, como uma... E então dessa forma, sabem, aquele que segurava o corpo dizia que era como um grande tanque. Então todos os 5 não tinham qualquer ideia de como é que o elefante era, mas cada um está a descrever de acordo com o seu próprio instante aquilo que podiam sentir, não esquecendo que eram cegos e que não conseguiam ver. Então é a mesma coisa, sabem? Cada uma das 5 pessoas que está lá está a discutir sobre a mesma suprema realidade suprema, mas cada uma conhece apenas uma parte dessa verdade em si mesma, de acordo com o ponto em que estão e aquilo que estão a ver. Então, dessa forma, podem discutir, mas irão sempre discutir sobre um aspecto, sobre uma faceta dessa realidade suprema. Então, se pudessem tirar o melhor de todos, se tirarem o melhor de todos, se puderem, de outra forma, peguem naquilo que conseguem lidar e com aquilo que conseguem compreender. Como disse, entrar em discussão com as pessoas, como disse, não irá levar a lado nenhum, não vai levar ninguém a lado nenhum, porque uma pessoa não está pronta a escutar. Se querem entrar numa discussão, é melhor aprenderem primeiro como escutar. Então, Jai Gurudev.